Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, nosso Redentor, nosso amigo, nosso sumo sacerdote, Tu és tudo para nós. E nós somos gratos porque mais uma vez podemos nos reunir através da internet para estudar. E não queremos fazer antes de nos prostrar diante de Ti, pedindo a Tua direção, orientação. Que o Senhor derrame sabedoria sobre nós, que possa nos guiar nas Escrituras, nos nossos estudos. Pedimos a Tua direção, a presença dos Teus anjos conosco e do Teu Espírito, nos conduzindo em toda a verdade. Abençoa-nos nessa hora, aqueles que ainda não se conectaram, mas estarão se juntando a nós. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos continuar os nossos estudos no livro de Daniel, no capítulo 11. E essa semana passada agora, essa semana que ainda não acabou aqui ainda, né? Aconteceram... foi uma semana bem interessante, aconteceram eventos bem interessantes no leste da Europa e eventos pertinentes a um dos grandes personagens da profecia bíblica, né? E nós temos falado isso, existem alguns personagens na história que as escrituras nos chamam a atenção, né? Nós temos que olhar esses personagens de forma e os movimentos dele de forma muito muito atenciosa, né? Um deles é Roma, nós sabemos que é um dos grandes personagens da profecia bíblica. Ou o Rei do Norte, né? Os movimentos do Rei do Norte nós temos que vigiar, né? E olhar, e monitorar, estudar os movimentos do Rei do Norte. Da mesma forma, nós temos que estudar os movimentos do Islã. O Islã também é um outro personagem importante na narrativa bíblica. Mas também nós temos que aprendemos há não muito tempo atrás que existe um outro personagem importante que nós temos que olhar, que é o Rei do Sul. E desde 2013, eu acho, para ser mais exato, nós compreendemos que o Rei do Sul, antes imaginávamos que era a antiga União Soviética, na verdade é a cabeça, né? Nós tivemos esse entendimento em 2013 que o Rei do Sul, na verdade, é a cabeça da União Soviética, da antiga União Soviética, que é a Rússia. Então a Rússia se torna, desde então, desde 2013, e antes de 1989, alguns já observavam os movimentos da Rússia, porque entendiam a Rússia como um agente importante nas profecias bíblicas. Desde então, a Rússia, ou o Rei do Sul, se torna um personagem importante para nós monitorarmos também, que tem um papel importante e fundamental nas profecias bíblicas dos últimos dias. E essa semana a Rússia ela surpreendeu muitos, né? Não todos, mas muitos, e se lançou num ataque por todos os lados, aéreo, terrestre, marítimo, né? Se lançou contra a Ucrânia. A Ucrânia é um dos países que tinha sido emancipado da União Soviética, se tornado democrata e etc. Né? Nós sabemos, há mais ou menos 30 anos atrás, a Rússia agora ela busca tomar novamente o controle da Ucrânia, dizendo que a Ucrânia, o povo da Ucrânia é o povo da Rússia. Não há por que haver uma divisão, que aquele povo é o seu povo, por isso eles tomam então à força esse território. E existe uma questão muito geopolítica aqui. Eu me lembro algum tempo atrás as pessoas
elas me perguntavam, mas será que essa guerra que a gente tem estudado não seria uma coisa ideológica só, né? Uma coisa no mundo das ideias, ou talvez uma coisa mais assim, no espaço da informação, né, somente? E eu dizia, não, eu entendo que não. E a razão muito simples, e eu repito novamente. Quando nós estudamos as guerras da Síria, nós vemos que as guerras que precedem as batalhas de Raf e Ipanium, né, todas elas se alinhando com eventos como 1798, foi uma batalha literal. Né? Foi um exército que entra no Vaticano, toma o Papa cativeiro, né? Foram eventos reais que aconteceram. 1989 também foram eventos reais, geopolíticos, né? Com a queda da cortina de ferro. Então, se as batalhas antigas foram eventos reais, por que que essas seriam diferentes? Né? Me parece algo muito lógico. Então, me parece que a Rússia agora começa a mostrar mais ainda suas garras e o seu interesse, novamente, de restaurar aquela supremacia que foi perdida. E um outro ponto importante que nós comentávamos também nos nossos estudos, se vocês lembram, é que todas as guerras sírias que nós estudamos, entre Ptolomeu, Seleuco e Antíoco, eram sempre batalhas de retaliação, lembram? Uma em retaliação à outra, né? E nós vimos, e por isso esperávamos que a Rússia, ela realmente com aquela cólera, lembra? Nós estudamos, passamos aqui um dia inteiro estudando, uma sessão inteira estudando sobre a cólera do Rei do Sul, né? Que a Rússia ainda estava engasgada com os eventos de 1989 e 91, com a dissolução da União Soviética, com aquela aliança secreta que foi feita entre o Oeste e o Papado, né? E retomaram primeiro a Polônia e depois todos os outros países satélites. Aquilo ali ainda estava engasgado, por mais que a Rússia negasse, e essa semana nós vimos claramente quão dissimulado são os líderes da Rússia, né? O ditador Putin, como ele é dissimulado, negou até o último momento que haveria uma invasão, que estava querendo invadir, que estava querendo tomar a Ucrânia novamente. E até o último momento, enquanto que a inteligência americana já por semanas avisava de uma invasão iminente. Eles negaram até o final. Até que naquela noite ele se lança, né, por terra, mar e água e invade a Ucrânia. Bom, então foram os eventos todos nós acompanhamos. E uma outra coisa que eu sempre digo, né, eu repeti várias vezes aqui nos nossos estudos, quando a história cumpre a profecia, nós não precisamos ficar vasculhando nas páginas mais secretas da internet. O mundo inteiro vê. Né? Eu não quero dizer com isso que essa invasão da Ucrânia é o cumprimento profético. Eu acredito que ainda não, mas que nós estamos caminhando em passos largos a essa grande batalha descrita nas Escrituras, chamada Batalha de Ráfia. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre o porquê que isso ainda não é o cumprimento da Batalha de Ráfia, na minha opinião, né, na minha visão. Mas nós não precisamos ficar investigando né, no Deep Web, nos sites de conspiração para ver se a profecia se cumpriu ou não, ou tentar buscar elementos na história para. Não, não, não. Quando um evento profético acontece, o mundo inteiro fica sabendo. Né? E eu lembro a vocês, 1798, o mundo inteiro ficou sabendo. A queda do Império Otomano, o mundo inteiro ficou sabendo. Em questão de horas, dias, né? Inclusive, na queda do Império Otomano em 1840, algo muito interessante aconteceu 3 meses antes, que fez com que a notícia corresse de forma muito rápida. Foi a primeira vez que um navio a vapor atravessou o Atlântico, uma viagem que antes levava alguns meses, diminuiu-se para algumas semanas. Tá? Então fez com que a notícia corresse muito rápido, do leste para o oeste. A queda do Império Soviético, 1989, uma notícia que
saiu por todos os jornais. 11 de setembro de 2001 também. Não precisa você ficar buscando, não, o mundo inteiro, sabe? Então, quando uma profecia se cumpre, é, que a Bíblia anuncia, é um evento assim que está estampado nas páginas de todos os jornais, tá bom? E não vai ser diferente com essas guerras, eu creio, né? Que vão ser elementos assim que vão estar estampados aí diante do mundo inteiro para que todos possam ver, tá bom? Eu queria lembrar vocês que e aqui isso aqui é uma introdução, não é o assunto dessa tarde. Eu vou tentar entrar no assunto dessa tarde, na continuação do nosso estudo, mas eu queria tomar esse tempinho para conversar um pouco sobre esses eventos que aconteceram e a forma e lembrar vocês algumas coisas que nós vimos no passado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou botar para vocês um mapinha que nós estudamos, esse mapinha, e lembrar vocês que as guerras sírias, especificamente essas, né, a quarta guerra síria, que são essas batalhas que nós estamos olhando com mais detalhes, todas elas tinham interesse em uma área específica geográfica, né? Era uma guerra geopolítica. Por quê? Qual era o interesse que esses dois reis, o rei do norte e o rei do sul, tinham nessa região? Essa região, chamada Col-Síria, né, era como se fosse o portal de entrada, tanto para o sul quanto para o norte. Tá? E nós vamos ver aqui o gráfico novamente para lembrar vocês como que essa região era estrategicamente importante. Olha só. Olha só, aqui nós temos um pouquinho, né, vamos dizer assim, do território de Ptolomeu, tá? Essa parte, essa primeira, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, só um minutinho. Ok. Essa imagem aqui, ela é antes, tá, da batalha. Eu botei aqui antes de 1989, tá? Antes de Seleuco reconquistar essa região da Col-Síria, que é essa região aqui. Tá? Vocês estão vendo que é como se fosse um cone, né? Era um portal de entrada tanto para a Síria, o norte, quanto para o sul, o Egito. Né? Então ambos tinham muito interesse nessa região. Tá? Então, antes de 1900, aqui nós estamos já entrando na aplicação, né? Antes de 1989, o rei do sul, aqui no caso a Rússia, né, a União Soviética, ela tinha controle dessa região estratégica, tá? E aí, depois daquela batalha de 222, Antíoco conquista essa região da Col-Síria. Então aqui é pós 1989, 91, né? Já fazendo a aplicação, tá? Então, vocês estão vendo aqui, Antíoco, a Síria, ela reconquista toda esse portal de entrada, né, em direção ao Egito. Tá? Então, essas batalhas, elas tinham o interesse nessa região chamada Col-Síria. Então, veja só algo interessante, porque quando você pensa no leste europeu e os países que foram que caíram nas mãos dos soviéticos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, por isso chamada a cortina de ferro, né? Por quê? Porque realmente era uma cortina, era como se fosse uma barreira que impedia o oeste de chegar ao leste e o leste de chegar ao oeste sem aquele point check, né? Ou checkpoint. Então me parece algo muito interessante, porque da mesma forma que aqui esse corredor era o acesso ao Egito, ao sul, né? O rei do sul e ao rei do norte, a Síria.
Esses países satélites da União Soviética, como a Ucrânia, a Lituânia, a Romênia, a Polônia, né, e ali mais para cima, inclusive a Suécia e a Finlândia, né, fazem uma barreira entre o oeste e o leste, tá? Então, o interesse, e aqui há o interesse de Roma também nesses países, tanto é que a Polônia, né, em 1981, 82, o Papa entra em conversas com Ronald Reagan, porque ele tinha interesse, ambos tinham interesses de derrubar o socialismo soviético, né? Mas o Papa tinha interesse ainda mais na Polônia. E eles acreditavam que se eles conseguissem derrubar o governo soviético na Polônia, então todos os outros países seguiriam o exemplo da Polônia e se tornariam democráticos também. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí eles começaram com a Polônia, aquele país, conseguiram, através da inteligência, através dando suporte, através, vamos dizer assim, por trás dos bastidores, né, conseguiram apoiar, né, aqueles grupos que queriam romper com a União Soviética e conseguiram desestabilizar o governo dessa forma, e, e aí nós sabemos o que aconteceu. Então o Papa ele era polonês, então ele tinha um grande interesse ali. Então esses países eles acabaram voltando ao domínio romano do oeste, né? Como se Antíoco aqui tivesse reconquistado esse território, né? Bom, aí nós lembra que nós estudamos que Ptolomeu ele ficou engasgado com essa situação e aí ele passa um tempo e ele vai tentar o quê? Ele vai tentar dominar novamente esse corredor. Tá? E é exatamente isso que nós estamos vendo hoje. Tanto é que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países aliados eles criam a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Que chama NATO. A OTAN ela justamente foi criada para impedir o quê? Impedir o progresso soviético novamente. Porque quem ganha a Segunda Guerra Mundial? Quem são os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial? Foram os russos. A Exatamente, Rússia. exatamente, foi a Rússia. Então a Rússia, com o pós-guerra, foi o grande, além de ser o grande vencedor da guerra, eles tinham o maior exército, o maior poder militar do mundo naquela época. Então o temor das nações aliadas, inclusive os Estados Unidos, tá? E hoje eu ainda escutei um, um, um dos braços direitos de Reagan dando esse testemunho, dizendo que com o final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética tinha o maior exército do planeta. Todos temiam a força soviética. Por isso fizeram a OTAN. Por quê? Porque eles precisavam se aliar para impedir a expansão russa. E aí gera os temores deles realmente se concretizaram, porque a Rússia se expande, começa a querer conquistar os países do leste europeu, conquista vários, né, várias regiões lá, e nesse imperialismo, nesse pós-guerra, querendo se expandir, aumentar o poder e tudo mais. Então a OTAN foi criada justamente para impedir, para frear a expansão soviética. Aí você se pergunta, por que que hoje a Rússia não gosta da OTAN? Ou não quer que a Ucrânia entre na OTAN, ou que a Finlândia ou a Suécia entrem na OTAN? É Agora que claro, o né? irmão, agora que o irmão explicou, eu entendi, porque até então eu não estava entendendo porque ele não queria que a Ucrânia entrasse para a OTAN. Pois é. Então, no mesmo momento em que a OTAN é criada, uma outra aliança, tá, dos Estados Soviéticos também é criado. Não lembro o nome direitinho dela, mas vocês podem olhar. É uma Não aliança. é o Pacto de Varsóvia? Pacto de Varsóvia. Não, 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 não é. É um. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Mas essa foi também criada. Let me see aqui. Ah,
Warsaw Pact. Eu acho que deve ser, né? Warsaw. Pacto de Varsóvia. Warsaw, Warsaw, esse Pacto de Varsóvia, deve ser então. Warsaw, eles chamam aqui Warsaw Pact, foi justamente um pacto entre os países que apoiavam a União Soviética para contrabalancear essa união da OTAN. Tá? Então você imagina, desde 1945, 46, lá naqueles anos, você já tem essa tensão. Essa tensão ela acontece por décadas, né, durante a Guerra Fria, e ela não se dissolve até hoje. Né? Ela continua a tensão até hoje, tanto é que nós estamos vendo um conflito, não só esse da Ucrânia, a invasão da Ucrânia, mas em 2014, um outro território também foi invadido pela Rússia, a Crimeia. Vocês lembram da invasão da Crimeia? É a mesma coisa, né? A mesma coisa. Então Putin ele está se antecipando. Por quê? Porque a Ucrânia estava na lista de países para serem aceitos na OTAN. Estava na lista de espera, vamos dizer assim, né? Não é um membro oficial da OTAN ainda. Então o Putin se antecipa. Por que ele se antecipa? Porque existe uma cláusula dos países membros da OTAN, da Aliança do Atlântico Norte, que se um desses países for atacado, o que acontece? Todos têm que se juntar e atacar o agressor. O que isso quer dizer? Que se, por exemplo, a Lituânia, que é vizinha da Ucrânia, a Romênia, que é vizinha da Ucrânia, se eles forem atacados, pronto, aí acaba somente com essas sanções econômicas, não, aí vai virar guerra mundial. Tá? Vai virar guerra mundial entre os aliados, a OTAN e a Rússia. Tá? Então, assim, nós estamos muito, muito próximos de um cataclisma mundial, de uma guerra mundial mesmo, né? Onde você imagina ali, né? Eu creio que o Putin não quer entrar num conflito mundial e os Estados Unidos e a OTAN também não querem entrar num conflito mundial. Até porque nós falamos de um conflito mundial, são países com poder nuclear, a devastação seria uma coisa assim nunca vista antes, né? E o Putin tem ameaçado, essa semana ele ameaçou, né? Que se os países interferirem, eles iam ver coisas que nunca tinham sido vistas antes, né? E, olha, a gente nem imagina, né? A desgraça que poderia acontecer. Então, essa é a situação. Então, você imagina, se por acaso, vamos supor que por acaso lá na fronteira, são países de fronteira, sem querer um aliado da OTAN é agredido. Tá? Seja um navio, um avião. Porque é o que aconteceu nas guerras antigas. Você imagina lá, antes era a Segunda Guerra, né? Você estuda lá a Primeira, a Segunda Guerra, começava com um país. Né? Aí um pegava as dores do outro, aí um era... Como é que os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, vocês lembram? Ele não estava na guerra, até que foi agredido. Foi agredido, pronto, aí entrou na guerra. Então é assim que as coisas acontecem, né? Então, quase assim, inevitável, quase inevitável. Vai acabar acontecendo. É uma coisa quase inevitável, exatamente. Quando tu tens alguém já, como Putin agora, né, já partiu para agressão, né, como no passado nós tivemos Hitler, que já foi para agressão, né? Uma hora o troço vai acontecer, é inevitável, a não ser que né, cesse o fogo e entre em negociações e tudo mais, mas se não, vai ser inevitável. Então eu penso que, vendo o conflito agora, me parece que o momento em que isso acontecer, em que a OTAN, os aliados, né, os países membros da OTAN, algum deles for agredido dentro dessa região estratégica, lembrem da região estratégica, né, seja a Romênia, Lituânia, algum desses países, e você olha no mapa da Europa, você vai ver que a Alemanha, ela tá ali, ó, tá quase fronteira. Bom, se você lembrar, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental, ela era comunista, então não tá tão longe ali. Então e a Europa é assim, um país do lado do outro, não é que nem no Brasil, né, que tem
O Brasil é um país continental. A Europa não, a Europa é um paizinho do lado do outro. Então, se algo der errado nos planos de Putin e acabar agredindo antecipadamente, né, um país da OTAN, pronto, aí eu penso que algo pode ser escalado a um nível maior, mundial. E lembrem que a Batalha de Ráfia, ela foi uma das maiores guerras da época. Então nós não estamos falando de um conflito pequeno, localizado lá, né, não, foi uma guerra tremenda, algo assim maior do que as outras passadas, né? Então, se nós olharmos para a nossa história, seria maior que 1989, seria maior que 1798, algo maior, né? Então, assim, essa foi a leitura que eu fiz essa semana, assim, meditando no que nós temos visto, estudado, de que me parece que a Rússia ela mostrou as suas garras, mostrou a sua real intenção, como são dissimulados, como realmente querem voltar a ter a soberania que perderam em 1989, 91. O Putin ele era vivo nessa época, ele era um agente da KGB, ele foi extremamente impactado por tudo isso, e aquela coisa, ele é um ditador, ele está há mais de 20 anos no poder. Tá? Você imagina, aqui no Ocidente você não tem um presidente que fica tanto tempo assim. Ele muda as leis, ele muda a Constituição, ele é manipulador, ele é um tirano. Esse é o governo dele, né? Parece que ele vai até 2033, né, irmão? Pois é, então você imagina. Mas ele é um rei, é um czar, né? É um imperador, né? E ele é um imperialista, ele quer expandir, né? Irmão Guilherme, eu vou fazer uma pergunta. O senhor acha que o que incentivou o Putin foi a retirada das tropas da Síria? Viu mais ou menos que os Estados Unidos estava meio Não, eu acho que não. fragilizado? Eu acho que não. Eu acho que isso aí já está na agenda deles há muito tempo. Tanto é que em 2014 eles já invadiram a Crimeia. Né? Tudo a busca da retaliação do que aconteceu em 1989. Esse é o ponto. Eles querem o território deles, a soberania de volta, né? A influência soviética. E outra coisa, a ideologia marxista já não é mais tão presente no grupo. Não, tudo bem, mudou um pouco. Realmente, o putismo que eles chamam, né, ele tem uma ideologia um pouco diferente da ideologia leninista, do Marx, mas o espírito imperialista é o mesmo. Não mudou nada. Tanto que o Ocidente reconhece, né? Aquilo que tu colocasse no grupo do Trump foi uma entrevista, ou sei lá, uma declaração aí dele, né? Dizendo que Putin estava querendo tomar de volta o que ele tinha perdido, o que a Rússia tinha perdido, que é bem o que a gente tem estudado em Daniel 11. Então, o mundo está vendo isso, né? Exato. Pessoas do mundo, o governo americano, né? O ex-presidente está percebendo isso. Tanto que ele meio que critica Biden, né? Como se o Biden tivesse ficado frouxo, né? Dando uma de frouxo quanto a tudo que estava acontecendo, né? Exatamente. E não é de hoje esse medo do Oeste da expansão russa novamente. Tanto é que a OTAN foi colocada Tanto é que eu me lembro quando o Trump era presidente aqui, ele reclamava: por que nós temos que dar tanto dinheiro para a OTAN? Por que os outros países não contribuem tanto quanto a gente? Se a OTAN é para o benefício mais da Europa do que para nós. Ele tinha uma reclamação assim, né? E pode ter as suas razões, mas os Estados Unidos sempre temeu a expansão soviética, por isso que dava tanto dinheiro, né? Por isso que dava tanto dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. O poderio militar da Rússia, ele é tão grande quanto era antigamente, não, né? Olha, essa pergunta é difícil. Nucleares, né? Pois é, aí que tá, armas né? nucleares. Aí mas que assim, tá. Eles tinham um exército militar muito grande, né? Muito grande, mas talvez não em número de pessoas não seja tão grande, mas com certeza em tecnologia, com certeza em poder nuclear,
um poder de Ele já tem destruição ameaçado com massivo, isso. né? Tanto é que, É. olha só como eles são estratégicos. Qual foi o primeiro território que eles dominaram na Ucrânia? Eu acho que... Eu não Agora, me lembro essa agora. semana. O pró-Rússia. Eu não me lembro. Sim, Mas eles foram pegar nos territórios pró-Rússia, mas eles pegaram do lado norte do país uma cidade estratégica, um lugar estratégico. Vocês lembram? Eles dominaram rapidinho, no primeiro dia eles dominaram Chernobyl. Uhum. Por que eles dominaram Tem Chernobyl? Chernobyl tem aquela fábrica lá, Usina né? nuclear. Usina. Usina nuclear, né? Exatamente. Então eles são extremamente estratégicos. O Putin, ele era um Mas estrategista. De bobo ele não tem nada, né? a minha pergunta é o seguinte: a gente está falando muito da Rússia, né? E a gente tem conhecimento de tudo isso. A China, que é um país socialista também, comunista, aliás, né? A China não está dando apoio para eles, Bom, porque a China tem um poderio militar enorme, né? sim. Eles não são aliados? Não, no momento não. Ainda. Inclusive a China fez sanções contra a Rússia essa semana. Não, os investidores não podem mais, investidores russos não podem mais, e vice-versa, né? Não há mais essas sanções que eles estão fazendo, né? Não me recordo exatamente qual foi a sanção, mas o presidente chinês sancionou alguns investimentos. A China, ele não é um país comunista, socialista na parte econômica, ele é extremamente capitalista. Eles são extremamente capitalistas, né? Tanto é que a mão de obra lá é a mais barata do mundo. Só que ideologicamente, sim, existe uma ideologia muito grande comunista, especialmente com relação ao controle do governo sobre as empresas e tudo mais, né? A China tem um regime único que nenhum outro país no mundo tem. A China é capimunista. É uma coisa híbrida, né? Exatamente. Então, não sei, a gente talvez, né, poderia especular que haveria uma aliança. Também nós temos a Coreia do Norte. Bom, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina o seguinte, se você voltando para a Batalha de Ráfia, né? Quando a Batalha de Ráfia acontece, na época das guerras sírias, o exército menor era o exército do rei do sul, de Ptolomeu. Eles eram chamados underdog, né? Aqueles que foram com menos, assim, você pensa numa partida de esporte, né? Eles não seriam os favoritos a ganhar, né? Antíoco sim era o favorito. Veio com uma grande, inclusive a Bíblia diz, ele levou uma grande multidão. E a multidão foi entregue nas mãos de Ptolomeu, né? Então, na guerra, quem vai ter o maior número, o exército talvez mais forte e tudo mais, vai ser o Rei do Norte, vai ser a OTAN, os aliados, nesse contexto que nós estamos falando, né? E mesmo assim, vão perder a batalha. Só que lembrem, essa batalha é a primeira né? Essa primeira batalha não é o fim da guerra. Haverá uma segunda batalha. A segunda batalha, a Batalha de Paniam, que acontece naquela mesma região. Paniam era a cidade de Cesareia Philippi, na Judéia. Foi ali que se deu a batalha, né? E ali, então, Antíoco esmagou de uma vez por todas o rei do sul. Porque ele junta uma multidão ainda maior do que a primeira, e Ptolomeu já estava enfraquecido por causa daquela vitória que ele teve, né? Aí entra a questão das alianças, né? É muito fácil para hoje a gente ver, por exemplo, vamos supor, né? Vamos supor que a Rússia acaba atingindo um desses países, ou querer invadir um desses países que são aliados da OTAN, ou que pertencem à OTAN. E aí a OTAN tem que, vamos dizer assim, atacar eles, né? Ou defender os países. Obviamente vai ser apoiado pela Inglaterra, pela França, os Estados Unidos, Canadá, que são membros da OTAN. Mesmo com todo esse apoio, vão perder a guerra, essa batalha, né? E a Rússia vai prosperar temporariamente. E o que a Bíblia diz? Nós estamos estudando a Batalha de Ráfia. Primeiro, o que acontece quando Ptolomeu vence?
Ele estufa o peito, né? E na volta, né, ele tem o desejo de passar em Jerusalém e oferecer um sacrifício. Lembra que nós estudamos que ele quis entrar num lugar que ele não era permitido entrar, e aí ele foi acometido do mal súbito, caiu, tiveram que carregar ele, e isso fez com que ele se revoltasse muito e começasse uma perseguição no Egito, especialmente em Alexandria, contra os judeus. Lembram dessa história? Nós relacionamos com o rei Uzias. Vocês lembram disso? Então, são eventos que nós temos que ficar atentos, porque são eventos muito claros. E a hora que isso acontecer, vai ser, bom, nós vamos ver, tá aqui, ó, tá cumprindo exatamente conforme a profecia. Então me parece que o que quer dizer isso para nós, né? Que essa vitória vai fazer com que a Rússia se exalte, talvez queira, e aí nós fizemos uma relação interessante da Constituição americana com a lei, né? Talvez, não sei o que vai acontecer, mas talvez alguma coisa eles tentem mudar alguma coisa na Constituição, seja na Constituição americana ou não sei, realmente não sei, seria especulação, né? E aí não será permitido, e isso vai fazer com que ele se revolte e comece uma perseguição aos judeus, né? Nesses territórios que ele domina. Então, tudo isso acontece antes da retaliação. E aí sim vem a retaliação, a OTAN provavelmente vai reunir forças suficientes para esmagar ele na Batalha de Ipânium, né? Então, são assim, como você está tentando construir um quebra-cabeça, né? Mas esperando, tendo paciência, esperando que a história se desenrole na nossa frente, sem querer especular, né, as coisas demais, mas tentando interpretar os eventos de acordo com o que a Bíblia ensina. E por isso é importante nós conectamos várias coisas com a Batalha de Ráfia, né? Conectamos Gaza, conectamos os filisteus, estamos estudando a história de Sansão, né? Vimos que a palavra Ráfia significa curar, sarar. O que pode ser curado numa guerra? Ontem eu ainda perguntava para B. O que pode ser curado numa guerra? Nós estudamos. O que vai ser curado, né? Se acontece um evento assim conforme nós temos estudado. Aí você olha a história de Sansão. Quem representa Sansão? Né? Nós estamos estudando, representa o povo de Deus. Lembra o povo de Deus que Deus fez uma aliança com os pais de Sansão? Deus fez uma aliança com os pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Os mileritas. Que aliança que foi feita com eles? As tábuas, né? As tábuas da aliança, Abacuque e tudo mais, né? Deus fez uma aliança com Sansão também. E ele era para ser um reformador da saúde, um nazireu. Né? Ele era um reformador também do vestuário, ele tinha os cabelos compridos, né? Ele tinha uma veste específica. Deus deu requerimentos específicos para ele cumprir, um reformador. A aliança que ele tinha estava demonstrada na forma que ele se vestia, comia e tudo mais, com as 7 tranças. O 7 é um símbolo da aliança. A aliança que Deus fez com o povo de Israel está lá descrita em Levíticos 26, as 7 tempos, né? Nós podemos colocar o sábado e tantos outros elementos aqui nessa história. Mas enfim, Sansão decide que ele... Qual era a fraqueza de Sansão? Vocês lembram? As mulheres. As mulheres. Qual é a fraqueza da igreja ao longo da história da igreja? É a mesma, as mulheres. A gente quer se misturar com as outras mulheres, as outras denominações, né? Buscar elementos das outras denominações, se relacionar com as outras denominações. Não queremos ser um povo peculiar, não queremos ser chamados de seita e tudo mais, e comprometemos ao longo da história da igreja. Isso não é agora, isso aí é décadas e décadas atrás que foi acontecendo, né? Então, da mesma forma que Sansão tinha fraqueza pelas mulheres,
nós também decidimos casar ou nos relacionar com os filisteus. Sansão foi tentar se relacionar com aquela filisteia. No meio do caminho, o que acontece? Ele mata aquele leão, né? E depois ele passa ali de novo e dentro do leão, dentro da carcaça, tinha o quê? Tinha Mel. um mel, né? E aí ele pega aquele mel, come o mel e dá aos pais de comer. E ele não fala de onde que ele tinha pegado o mel para os pais. Por quê? Porque os pais teriam recriminado ele. Por quê? Porque ele era um nazireu, ele não podia nem tocar numa carcaça, quanto mais comer algo de dentro de uma carcaça, né? Então aquele mel representa aquela falso conhecimento, né? O mel é um símbolo nas escrituras. A gente viu lá em Provérbios que a mulher perversa ela destila dos seus lábios como mel, né? Mas o final é um veneno, como o absinto, lembra? E o seu destino é a morte. Então esse mel é o falso conhecimento, né? A falsa mensagem, né? Os falsos profetas, tudo isso que a gente tem visto no meio do povo há tanto tempo. E Sansão come isso e dá aos pais também. Os pais comem então nós estamos estudando que a história de Sansão e no final o que acontece com Sansão? Ele é cegado, né? Ele é cego que nem Laodiceia, ele se torna cego, miserável, pobre e nu. E é caçoado diante dos filisteus, fica preso, né, sem poder o que fazer. E lá, quando não via mais, quando estava naquela posição, né, patética lá, ele começa a ver. Ele é o quê? Ele é restaurado. Ele começa a ser restaurado ali. E aonde que ele começa? Onde que ele foi preso? Em Gaza. O que é Gaza? Ráfia. Ráfia é Gaza. Ele é restaurado em Ráfia. Ele começa a ser restaurado e ali numa festa ele é colocado entre dois pilares. A imortalidade da alma, um dos pilares, e a santidade do domingo, o outro pilar de Babilônia. E ali, finalmente, ele é restaurado ao seu pleno vigor e ele derruba a Babilônia. Babilônia, caiu a grande Babilônia. E ali ele mata mais filisteus do que em toda a sua vida. E ele se torna um mártir. Ele está na galeria de heróis da fé em Hebreus. Nós sabemos que ele se torna um mártir. Então, da mesma forma que Elias representa aqueles que serão transladados, que vão ter que lutar contra Acabe, Jezabel e os profetas de Baal, o dragão, a besta e o falso profeta, e são aqueles que vão ser transladados, Sansão representa aqueles que vão ser mártires. Aqueles do povo de Deus que serão mártires no final. Né, que vão ser restaurados em Gaza, em Ráfia. E por que a igreja vai ser restaurada? Ou os fiéis vão ser restaurados? Aqueles que eram cegos, miseráveis, pobres e nus como nós, por que seríamos restaurados em Ráfia? O que vocês acham? Bom, o grupo que está estudando essas profecias já há alguns anos, no momento eu acho que se concretizar isso, vai ser tipo uma certeza de que em breve o decreto dominical virá. Então, talvez o povo vai invocar muito mais a presença do Espírito Santo, vai orar mais, vai procurar mais, né, consagração, porque sabe que está no fim. Exato. Será que nós poderíamos ser restaurados no decreto? Porque esse é o evento que todo mundo está prevendo, né? O decreto dominical. Chega o decreto, passa o decreto e começa o rebuliço do decreto. Será que vai ter tempo para a igreja de Deus ser restaurada? Eu pergunto para você, de acordo com o que nós temos estudado. É muito tarde, né? Muito tarde, não é? O que acontece em Daniel 11:41? O rei do norte entra na terra gloriosa, muitos cairão. Mas da sua mão escaparão Edom, Moabe e Amon. Então, quando o decreto passa e começa essa questão do decreto, que é um processo, ela não vai ser do dia para a noite, ali já não há mais tempo de restauração. Os gentios, sim, serão. Edom, Moabe e Amon, sim, serão restaurados. Mas para nós que já conhecemos, não haverá mais tempo. O tempo precisa ser antes. Ellen White diz, é a forma que você vive hoje que vai dizer se você vai aceitar ou não a marca e a autoridade da besta. A nossa última chance é no decreto, até o decreto, né, Gui?
Pois Antes um é, pouquinho. pois é. O tempo de preparação é hoje. Numa crise não há realmente tempo de preparo. Tu só revela o que você imagina, vai fazer um teste, né? Você não vai esperar para o dia do teste para estudar. Não tem como estudar, não tem tempo. É simplesmente não tem como você pegar o pendrive, botar lá na sua cabeça e transferir o arquivo. Não dá. Você precisa fazer isso com tempo. E é o tempo que nós temos hoje, né? Gui, Agora, deixa eu só concluir esse pensamento. E agora? Agora, tá. imagine se um evento antes do decreto, como nós temos estudado em Daniel, já profetizado na Bíblia, se cumpre da forma que nós temos estudado. Dois eventos, né? Ráfia, os eventos de Ráfia e Paniam também, que apontam, então assim, eles preveram tudo isso no livro de Daniel, então quer dizer que o decreto realmente vai acontecer. Então isso, como foi falado, pode ser que restaure essa ferida que parece que não seca nunca, né? E interessante é que toda a problemática que Satanás trouxe para aqueles que estavam estudando desde 2013, que perceberam essa grande revelação, foi justamente a Batalha de Ráfia, que foi o ponto divisor de águas, que a apostasia entrou ali e o Satanás veio com toda a força para destruir esse entendimento, né? E ali realmente uma ferida quase mortal para todos nós que estávamos estudando, envolvidos, né, nesse ministério. E aí hoje muitos estão espalhados, muitos estão apostatados, muitos estão no mundo novamente, mas a promessa é que haverá restauração. Olhando para a história de Sansão, por isso que nós estamos estudando a história de Sansão também. A própria palavra ráfia significa restauração. Então, a esperança que nós temos nessas palavras. Alguém queria fazer um comentário? Eu queria fazer. Uhum. É bem claro nas escrituras que diz que quando a porta da graça se fechar, vai se fechar primeiro para os cristãos, né? O pessoal da igreja, os que têm conhecimento, certo? Exato. Porque se você fica 50, 60 anos dentro de uma entidade religiosa, tentando seguir os princípios ali, e se você não mudou, continua fazendo coisas erradas, você acha que a porta da graça vai ser um sinal para você dar meia volta e mudar e ter um outro conceito de vida? Não vai, Exato. não vai. Tem muita gente que vai passar a porta da graça e não vai se dar conta. Não vai se dar conta que ela já fechou. E tem outras pessoas, por que a oportunidade é para os gentios? Porque tem muita gente que não conhece ainda sobre Jesus, não conhece sobre a salvação. Exato. Né? Então, Deus está dando essa oportunidade para que todos saibam, para que todos tenham esse conhecimento. Ninguém pode dizer assim, eu não sabia, não falou nada. Então, Deus está dando essa oportunidade. Né? Agora, tem gente que fala assim, não, vai ter uma parte, tem gente que vai para o céu, e depois vai ter 1000 anos aqui na Terra para a gente tentar mudar de vida, ter um outro estilo, aceitar Jesus e aí se salvar. Então, tem muitas pessoas que, para nós, isso é um absurdo, né? Uhum. Mas tem muitas pessoas que creem nisso. Sim, Por isso que eu digo que a porta da graça vai passar batido para eles não vão nem se dar conta disso. É verdade. E parte desse assunto eu queria continuar, parte do conteúdo que eu queria passar hoje, se der tempo, um pouquinho, que nós estamos continuação do nosso estudo da semana passada, é justamente esse tempo dos gentios aí que nós estamos falando, né? O momento em que a mensagem vai para os gentios e o trabalho que Deus requer de nós. Alguém tem algum outro comentário em relação aos eventos dessa semana, com relação à Ucrânia, à Rússia e os estudos Sim, que nós temos falado? Eu queria falar uma coisa. Einstein uma vez disse, eu não sei como a Terceira Guerra Mundial será, mas eu sei que a quarta será com paus e pedras. Não vai sobrar nada da terceira. Não vai sobrar nada. Exatamente esse é o ponto que eu quero entrar. Eu não estou dizendo que não vá haver algum ataque nuclear aqui, lá, sei lá onde, ou quantos, né? Algumas outras, quem sabe, Hiroshimas e Nagasakis, né? O que eu quero dizer é o seguinte,
que se for usado o arsenal nuclear que tem disponível, não sobra nada na Terra para se cumprir as profecias. Exatamente. Tá? Então, eu acredito, né, que Deus não vai permitir que um excesso de ataques nucleares aconteça. Perfeito. Porque se assim for, então a Bíblia está errada. Exato, exatamente. Isso nós não temos que temer, com certeza. E aquela coisa, né? Na época do Bang Bang, né? Velho Oeste, todo mundo andava armado na rua. Só que tu pensava 2, 3 vezes antes de puxar a arma. Por quê? Porque sabia que aquele que puxasse mais rápido, né? Então é assim, eu acho que nós vivemos décadas nessa tensão durante a Guerra Fria, né? Todo mundo com a mão aqui no coldre da arma, mas ninguém puxava a arma. Porque, tu sabe, tu vai puxar a arma e dar um tiro, vai vir 2, 3, e aí depois é uma bola de neve, não vai parar, e aí o mundo se destrói, né? Então realmente é um fato, né? Mas tu acha que essa geração tá psicologicamente ou fisicamente preparada para uma guerra? Eu acho que ninguém nunca está preparado para uma guerra, né? Eu vi uma reportagem ontem, uma membro do parlamento da Ucrânia, uma mulher assim, de business, né? De negócios. Ela estava com um rifle em casa e ela dizia assim: se tu me dissesse ontem que eu ia pegar num rifle para defender a minha casa, eu ia achar que você era louco. Mas hoje eu sou obrigado, tipo, não tem escolha, sabe? Então assim, ninguém está preparado para uma guerra, né? Só que eu não sei, eu me lembro, se vocês lembrarem também, quando o povo de Israel saiu do Egito, estavam felizes da vida, saíram do Egito, né, maravilhados. Antes mesmo de chegarem no Monte Sinai, o que acontece? Uma batalha. Uma batalha contra os amalequitas. Imagina, eram tudo escravo, ninguém era treinado em guerra, a não ser Moisés, né? Mas ele nem lutou, ele teve que ficar com os braços para cima, Arão, né, segurando os braços para que o povo, um bando de escravo, artesão, né, puder. Então assim, ninguém está preparado para uma guerra, né? Estou falando do povo civil, né? Claro, tem pessoas se preparando, como Putin, a Rússia, estão se preparando para a guerra, né? Estados Unidos sempre preparado para uma guerra, mas o povo civil, na sua maioria, não está preparado. Então, assim, é difícil dizer essa geração está pronta para uma guerra. Eu não sei, eu acho estranho. Eu acho Eu que postei essa semana, eu postei no grupo alguns vídeos, né, lá da Ucrânia. E numa delas aparece o desespero das pessoas porque estão vindo, as bombas estão vindo, e eu digo isso, as pessoas não estão preparadas, não. sabe? O terror, ele vai ser instaurado, né? Sim, já Quando tu está. começar a perceber as tuas coisas sendo destruídas, o teu chão sendo aberto, tudo que tu tens virado em pó, as pessoas não estão preparadas, elas têm muito conforto em casa, elas estão acostumadas a ver a guerra lá distante, do outro lado do mundo, e não perto delas. Tá? Agora, uma coisa que me fez refletir essa semana, eu vi o depoimento dessa ministra aí, e o presidente da Ucrânia dizendo, não, nós vamos ficar aqui, nós vamos resistir, né, nós vamos lutar até o final. E eu pensei, meu Deus, vai ser uma carnificina, porque imagina, os civis contra soldados treinados com tanque, com bombas, vai ser uma coisa horrorosa, né? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, o que eu faria no lugar, né? E aí eu me lembrei, rapidamente, Deus me botou esse pensamento na mente, né? Que como as pessoas hoje, elas querem lutar até a morte por um país, por uma nação, por uma lei, né? Só que nós somos peregrinos. Se nós temos que lutar e morrer, é pela lei de Deus. Se nós temos que lutar e morrer, é pela Nova Jerusalém, pela terra que nós somos forasteiros, nós não pertencemos a esse mundo. Podemos ter cidadania brasileira, americana, o que for, mas morrer por esse mundo,
Não, nós temos que morrer para o mundo por vir ainda. Se nós temos que ser mártires, que seja pela Nova Jerusalém, pela terra gloriosa, né, que Deus está preparando por nós, né? Então, eu achei interessante essa reflexão, né? Como tem pessoas que, né, com motivos justos, querem morrer pelo país porque tem a sua história e a cultura e tudo mais. Muito bem, muito bonito. Mas no final vai ser tudo destruído de qualquer forma, né? Então, né, se tivermos que ser mártires, que seja pela Nova Jerusalém, pelo reino de Deus, pela lei de Deus, e não pela lei dos homens, né? E pelos... Já hoje, o presidente da Ucrânia decretou lei marcial e nenhum homem abaixo de 60 anos pode sair do país, porque eles estão todos fugindo para a Polônia, as famílias inteiras, né? Numa linha, né? Fugindo para a Polônia. E então nenhum homem abaixo de 60 pode fugir. Então já nos preparemos para uma carnificina geral. Vai ser uma coisa E uma horrorosa. outra coisa que eu me lembrei é que é o seguinte, durante os tempos de paz, a lei é uma. Durante os tempos de guerra, a lei é outra. Se o Estado entender que a minha casa é de posição estratégica para defesa e ataque, eles tomam a minha casa e não existe mais direito de propriedade. Exato. Não, a Constituição ela é interrompida. Na lei marcial... Todas as leis que nos protegem em tempo de paz cessam em tempo de guerra. Exato. Ou seja, quando os 4 ventos se soltarem dos 4 cantos, preparemo-nos. Pobre povo. Coitado desse povo. É triste o que vai acontecer. Muito triste. Há um tempo atrás, tinham marcado Ráfia como já ocorrido, como já acontecido, mas não tinha evento para isso. Então, gostaria que o senhor fizesse uma síntese rapidinho, por gentileza. Pelo que está acontecendo agora, a gente pode marcar que seria Ráfia, é isso? Não. Não? Não, eu falei no início. Bom, 2 coisas. Primeiro, eles continuam acreditando que... Eles, eu digo muitos, né? Muitos continuam acreditando que essa batalha aconteceu em 2019, não tem evento nenhum. Por quê? Porque era no mundo das ideias, no mundo da imaginação, né? Da cabeça deles. Porque era guerra da informação, era conjunturas que eles tinham que fuçar nos websites mais, né, interessantes para encontrar lá os movimentos políticos, a guerra da informação e tudo mais. Então toda aquela abobrinha, baboseira que fizeram foi para sustentar a ideia da marcação de tempo. Tudo em cima disso, né? Porque se eles reconhecem que Ráfia não aconteceu, bom, desmorona toda a baboseira que eles criaram. Então eles vão continuar nessa ideia. Segundo ponto, eu não digo que Ráfia está acontecendo, não. Eu digo que é muito possível que essa seja, vamos dizer assim, o que levará... Porque imagina, para Ráfia acontecer, tem que haver uma guerra realmente entre o oeste e o leste. Norte. Exato. Então nós temos que ter a OTAN envolvida aqui. O momento em que a OTAN se envolver, Estados Unidos, né, os países da OTAN, como França, Alemanha, Itália, etc., etc. Aí sim, aí nós podemos dizer, bom, pode ser que esteja com... E aí nós temos que ainda assim olhar e ver qual que será a consequência da batalha. Porque Ráfia, o rei do sul, é que ganha. Então nós vamos ver uma vitória russa momentânea. Nós vamos ver a exaltação de Putin, nós vamos ver a perseguição contra adventistas cristãos na Rússia, né? Então, entende, irmã? Nós temos que ficar observando. A gente precisa ver esses marcos para a gente poder entender que é Ráfia, é isso? Exatamente. Nós estamos entendendo pelo andar da carruagem que seria isso, mas é muito bom o senhor está me dizendo isso, porque realmente eu não entendi que não havia evento para se marcar nada.
É, então, assim, esse é o ponto. Por isso que a gente está estudando, deixando a Bíblia interpretar a situação, não pegando e tentando, sabe, encaixar a história. Não, deixa a Bíblia. No momento em que os pontos que a Bíblia diz começam a se cumprir, bom, aí nós temos certeza, né, que com segurança nós podemos dizer, olha, nós estamos passando pelo verso 11. Ó, agora nós estamos passando pelo verso 12. Amém. E aí isso vai dar força a mais ainda a mensagem, porque a gente vai dizer, olha, Raf aconteceu assim como nós prevemos. Isso quer dizer que agora nós vamos ter uma esmagadora vitória do Rei do Norte, da OTAN, e a Rússia vai ser, por fim, eliminada, tá, do cenário geopolítico, como uma resistência, como um ponto de resistência, né? Então, entende? E aí, depois então disso, nós podemos dizer ainda com mais firmeza de que, olha, Amém. haverá um decreto que vai forçar as pessoas. E isso vai, por isso que diz, né, aqui diz que a mensagem do terceiro anjo, ela vai swollen ela vai sendo inchada. Sabe quando uma ferida começa a inchar, ela vai inchando aos poucos? Da mesma forma que a mensagem ela vai se inchando, né, aumentando até tomar a sua força completa, né? A gente pode dizer que Putin, ele tem várias intenções aí, né? Voltar à força que tinha a União Soviética, mas eu entendo também, eu queria que vocês me dissessem se eu estou errada. No fundo, será que não seria também para atingir os Estados Unidos? O oeste inteiro, não só os Estados Unidos, né? Mas sim, com certeza. Os Estados Unidos é o maior apoiador da OTAN, é o maior financiador da OTAN, né? Talvez o país que tenha um dos maiores interesses em impedir, ou teve, né, em impedir o avanço soviético. Lembra que durante a Guerra Fria eram duas grandes superpotências, os Estados Unidos e a Rússia, né? Durante a grande parte do tempo, a Rússia tinha maior potência militar do que os Estados Unidos. Mas com o tempo, os Estados Unidos foi, né, investindo na sua potência, cortando os recursos da Rússia, e isso fez com que então houvesse o colapso, né, da União Soviética. Mas, como nós vimos no passado, ao invés de eles cortarem a cabeça, né, ao invés aquela enchente encher até a cabeça, não, foi até o pescoço, deixaram a cabeça de fora e deram tempo para que ele continuasse respirando. E aí ele está respirando há 30 anos aí. Nesses 30 anos, com a dissimulação que eles têm, eles foram, né, melhorando, se recuperando da UTI, saíram da UTI, foram para o quarto, do quarto foram para casa, né? E aí começaram a voltar às atividades normais, e aí foram melhorando, e hoje são uma ameaça ao mundo, né? É isso que nós E estamos vendo. até porque em 89, quando a Igreja Católica e os Estados Unidos se uniram, não é, para que a União Soviética, aqueles países todos caíssem, né? Claro que Putin sabe que eles perderam aquele domínio todo em virtude daquela aliança. Então, é Claro. óbvio que esse ódio pelos Estados Unidos, desde muito tempo, existiu, né? Exato. Então, isso aí não vai acabar, né? Uhum. Vai continuar até o final, porque vai ser no final Rei do Norte contra Rei do Sul e duas grandes potências, né? Exato. Rússia e Estados Unidos. Eu acho que era uma coisa que nem o irmão Guilherme falou, que ele estava esperando o momento certo, né? E agora ele achou que o momento era esse. Ele é um estrategista, com certeza. E ouvi falar que se ele esperasse até a primavera, o problema na Ucrânia com o relevo e com o degelo da água, o solo fica muito encharcado, fica muito difícil para uma invasão terrestre. Então, ele usou o final do inverno para, justamente pensando nessa estratégia militar, para poder invadir o mais rápido possível. E a Ucrânia, mais uma vez, não é um membro da OTAN. Então a OTAN, por isso que nós não estamos vendo retaliação militar ainda. A OTAN, ela não é obrigada a defender militarmente a Ucrânia, ainda. O momento em que um país aliado da OTAN, ou membro da OTAN, for agredido, aí a história vai mudar.
tá? Mas por enquanto não é o caso. Se isso vai acontecer em alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ou quem sabe alguns anos, a gente não sabe, né? Mas me parece que é algo inevitável de acontecer. Eng, posso fazer uma pergunta? Claro, Que a gente também fica de olho também no Islã, né? também no Islã. Porque eu acho que porque a gente espera que o Islã entre em cena novamente, para Uhum, que tudo se concretize. uhum. Exatamente, ainda tem o Islã em toda esse contexto todo, né? A gente não vê o Islã conectado diretamente nas batalhas dos diáconos ali no livro de Daniel, nas guerras sírias e tudo mais. Ali tu não vê o Islã, né? Uhum. Então, não sei se o Islã se envolveria nessa guerra entre a Rússia e a OTAN, né? Talvez seria essa, né, a minha pergunta. É, eu não, Existe essa especulação, essa interrogação. Será se ele entraria? não, me parece improvável, né? Pelo que a leitura que eu faço hoje, eles se envolverem numa guerra direta, porque eles não estão na linha de batalha, não há muito interesse deles se envolverem. Por outro lado, nós Uhum. temos no Oriente Médio ali, nós temos o Irã, nós temos ah, países que também têm armas nucleares, né? Também não gostam do Oeste, né? Do Ocidente. E nós sabemos que o Islã vai cumprir o seu papel também no terceiro Ai, né? Vai continuar cumprindo o seu papel no terceiro Ai, como aconteceu em 11 de setembro e tudo mais. Existe uma relação que nós podemos fazer que durante alguns anos a Rússia e os Estados Unidos eles estiveram em guerra, só que era uma guerra de procuração, era uma guerra no Oriente Médio. Nós vimos essa guerra no Afeganistão, onde os Estados Unidos, a Rússia apoiava o governo afegão e os Estados Unidos a milícia. Por quê? Por causa do controle geopolítico. Vimos depois uma guerra na Síria, igual, né? Onde a Rússia apoiava o governo também, e os Estados Unidos, os grupos separatistas lá, né, para se livrarem daquele ditador, mas era uma guerra de procuração. Então eles estão envolvidos nessa mistura, né, nesses conflitos. Mas eu não E eu consigo. Uhum. Não, desculpe interromper, mas assim, a gente não poderia pensar também no Islã como no passado ele servia de uma certa forma para proteger o povo de Deus. Ele pode ter um papel agora também diferente, não em termos assim de se envolver diretamente com algum, né, seja lado do Rei do Norte ou lado do Rei do Sul, mas quem sabe, de uma certa forma, dar mais tempo ao povo de Deus para se preparar, a gente não sabe, né? Não, isso Porque certamente ele já está dando, né? Com é, certeza, esse papel ele já está cumprindo. Porque quem são os radicais hoje, né? Quem são os extremistas, né? Não somos nós, não são os cristãos, são os muçulmanos, né? Mas certamente, no momento certo, a gente sabe que o Islã no passado ele foi usado como um juízo contra Roma, né? Contra o Rei do Norte. Na quinta e na sexta trombeta foi assim que essa é a razão deles existirem, né? Para trazer um juízo contra Roma. E nós sabemos que nos últimos dias o papel não vai ser diferente. Eles novamente vão ser usados para trazer juízo e trouxeram já um harbinger, né? No 11 de setembro ali foi um evento que machucou muito os Estados Unidos financeiramente, economicamente, moralmente, né? A sua moral, o seu orgulho, né? Diante do mundo.
E com certeza não vão parar por aí, né? Vão continuar sendo esse tormento, né, para os Estados Unidos até o fim. E não só os Estados Unidos, a Europa também, né? A Europa também. Será que se o republicano tivesse no poder, o Putin teria esse mesmo ânimo que está tendo agora? Eu não sei, é uma pergunta boa. Eu acredito, eu acredito, vamos dizer assim, que ele ficou surpreendido dele não estar no poder, Porque ele porque tinha tudo para ganhar, né, tinha irmão? tudo para Será que ganhar. porque Deus não permitiu que ele não se elegesse por conta disso? Talvez ele fosse apressar os acontecimentos, né? A gente não sabe. Porque Mas ele é impetuoso demais, né? Ele jamais aceitaria não, mas essa... pelo contrário, o Trump, a política do Trump, a política internacional, era justamente por isso que o Putin se agradava dele. O que o Trump queria fazer? Não queria se envolver com a OTAN, ele queria cortar recursos da OTAN, ele queria dizer, não, vocês que se virem aí com a OTAN, isso aí não é meu problema mais. Essa era a política. Então o Putin adorava isso. Bom, ele está tirando o apoio que ele tem da OTAN. Então ele está deixando o caminho aberto para nós. Basicamente é isso. Por isso que eles se davam tão bem, né? Agora, os democratas não. Faz sentido, Gui, por isso que Deus tirou Trump. Porque se fosse pelo Trump, quem sabe a OTAN não cumpriria seu papel. Não sei, não sei. Bom, A gente sabe, né, irmã Laura, que Deus está no controle de todas as coisas e cabe a nós, como o irmão Guilherme disse, a gente atentar para os sinais e não marcar bobeira, né? É verdade. Tudo isso serve para nós lembrarmos que, da mesma forma que Deus nos guiou no passado, Ele continua nos guiando no presente, né? Porque nós temos a muito firme palavra dos profetas. Amém. E nós temos que fazer bem em atender, porque é uma luz que ilumina um lugar escuro. O mundo está em trevas hoje. Com certeza. Né? Mas que a esperança é que o dia vai amanhecer, até que a estrela d'alva apareça nos nossos corações. Então existe um princípio moral em estudar essas coisas. É que Cristo seja essa estrela que nasça nos nossos corações. Que ao olhar isso nós vejamos, gente, olha só como aconteceu, como Deus disse está acontecendo. Certamente né, não há nada novo embaixo do sol e as palavras da Bíblia são verdadeiras. E isso deveria fortalecer ainda mais a nossa fé, nos dar mais força e vigor para testemunhar a verdade. E se tivermos que sofrer, que seja pela verdade, pela lei de Deus, não pela lei dos homens, né? Pelo país celestial, não pelo país que nós vivemos, né? Então, são coisas assim, entre o mundo cristão mesmo, os cristãos estão completamente cegos, mesmo dentro da igreja. O povo está preocupado com coisas que, sabe, já é aquela coisa que Paulo diz, nós estamos tomando leite quando nós já deveríamos tomar alimento sólido. Deixamos de ser menino há tanto tempo e queremos ainda mamar no leite. Né? Não que o leite não seja importante, o leite é fundamental para o crescimento do cristão, mas chega um momento que você se torna maturo, você precisa avançar, né? A sua dieta, senão você vai ser desnutrido. E hoje nós temos muitos cristãos adventistas completamente desnutridos, né? Entre nós. Bom. O que me espanta é o silêncio, a covardia, né? Que é como o senhor um dia disse para mim, vamos dar tempo ao tempo e Deus não vai nos desamparar, Ele vai se formos fiéis, Ele vai mostrar para a gente, eu creio. mostrar para aqueles também
Eu creio. Eu creio que podemos ser restaurados, assim como Sansão. Porque Sansão desobedeceu. Nós desobedecemos o tempo inteiro. Sansão se rebelou, nós se rebelamos. Sansão se andou por caminhos que não deveria andar, comeu coisas que não deveria comer, estudou coisas que não deveria estudar, né? Buscou coisas que não deveria buscar, mas ele se arrependeu. Ele precisou perder a vista para poder enxergar, né? E ele foi restaurado. Por quê? Porque ele, com sinceridade no coração, ele voltou a Deus e buscou essa restauração. E ele foi restaurado. Então eu creio que essa promessa é para nós também. Ele foi restaurado imediatamente. Assim que ele terminou a oração, Deus atendeu a oração dele e ele foi restaurado. Exato. Eu penso que se os acontecimentos, né, continuarem se cumprindo como a gente tem estudado, eu vejo assim, ó, que isso cada vez mais vai fortalecer realmente a nossa fé e vai haver um reavivamento como nunca houve, mesmo que comece com poucos, mas eu vejo que já um evento como esse já nos dá uma luz no túnel. A gente pensa, puxa vida, que privilégio a gente está estudando, sabe, sobre profecia e estarmos atentos a esses acontecimentos, né? Então, eu vejo, a gente tem que agradecer que é um privilégio, né? Olha só, Deus tenha nos dado essa luz. Olha só essa promessa no livro de Isaías. Abram comigo em Isaías capítulo 2. Como é que isso vai acontecer? Algo extraordinário precisa acontecer para que isso se cumpra. Olha só o que diz ali. Isaías capítulo 2. Nós já lemos isso várias vezes. Isaías capítulo 2, verso 2. E acontecerá nos últimos dias. Então aqui é para os últimos dias, para os nossos dias. Que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. E se elevará por cima de todos os outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Então o monte da casa de Deus, a igreja de Deus, será acima de todos os outros montes, de todas as outras igrejas. Estará acima. E a ela concorrerão a todas as nações, vão querer vir atrás dela. Por quê? Verso 13. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Notem. E andemos nas suas veredas. Que veredas? Assim diz o Senhor, ponde nos caminhos e vede, buscai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e acharei descanso para as vossas almas. Então, e aí continua dizendo, porque de Sião sairá a lei. Que lei? A lei de Deus, incluindo aquela que diz, lembra-te, que muitos se esqueceram, né? E de Jerusalém a palavra do Senhor. Então vai chegar um momento nos últimos dias que o mundo inteiro, as igrejas cristãs, aqueles sinceros que querem buscar a Deus, eles vão correr para aqueles que estão ensinando a verdade. Como que isso vai acontecer? Amém, irmão, amém, amém, amém. Como que isso vai acontecer se Deus não agir? Né? Então, dentro desse contexto, a gente vê que há uma promessa de restauração, há uma promessa de cura aqui. A palavra Raf significa cura, significa restaurar. Nós temos visto isso, né? E eu acredito que é o começo da cura, né? É o começo dessa restauração, né? Isaías diz que nós vamos ser levantados como estandarte, como bandeiras, né? E as nações vão buscar. Por quê? Porque querem conhecer os caminhos, conhecer essas verdades, conhecer esse Deus. Né? Da mesma forma que quando Moisés libertou o povo do Egito, nós somos Moisés hoje, nós somos levantados para libertar o povo do Egito também, libertar o povo do mundo. Né? Moisés, ele fez sinais, ele fez grandes milagres e todo aquele trabalho levou muitos egípcios juntos para sair do Egito, né? Então, converteu muitos gentios também, né? E da mesma forma, os gentios nós vamos estudar próxima semana, né? Era o que eu estava planejando para estudar hoje, mas nós vamos ver como os gentios eles vão perceber a importância da mensagem e
e a veracidade dessa mensagem quando as coisas se cumprem, né? Ô, Gui, queria perguntar para ti o seguinte. Estou muito feliz de estar estudando, né? Porque Que bom. essas profecias e tal. Mas por que tem na igreja pessoas que têm conhecimento e tudo mais, né, sobre a lei de Deus, sobre as coisas que estão na Bíblia, mas elas não aceitam esse tipo de estudo? Acham que é um exagero, acham que tem que prestar muita atenção, que nem sempre isso quer dizer que é uma questão de interpretação. Por que isso? Por que as pessoas não aceitam um Po- estudo desse? Posso lhe responder com uma pergunta? Claro, Há alguma coisa nova embaixo do sol? que eu saiba, não, né? Não, né? Salomão já dizia, não há nada novo embaixo do sol. Então, Quer para a dizer que gente... as pra- atitudes das pessoas se repetem ao longo dos Exato. anos. Para a gente entender por que as pessoas agem assim hoje, é só a gente voltar no passado. E aí você começa a estudar a história de Israel. Você vai ver. Desde que Deus entra em aliança com eles, por que eles... Ó, vamos pegar só ali, ó. Eles saem do Egito, veem todas aquelas maravilhas, o mar se abre, eles... Nossa, tudo aquilo ali, maravilhados, são libertos. Chegam no pé daquele monte. Deus fala para eles. Deus dá a lei para eles. Moisés sobe ao monte. Olha, o capítulo 19 de Êxodo diz: tudo que o Senhor falará, nós faremos. Todos estavam ali comprometidos. E aí Moisés fica 46 dias lá no monte. Um mês e pouco. Um mês e pouquinho, tá? O que acontece quando ele está lá e Deus diz: olha, é melhor tu voltar, Moisés. Arão faz bezerro de ouro. Veja só. Eles estavam na maior idolatria, na maior festa O lá povo embaixo. duvida, né? O povo Pois é, duvidou, né? Uhum. pois é. Então, aí daí você começa a ver as rebeliões, as coisas que aconteceram no passado, e você começa a... É a mesma pergunta, entende? Então, para você entender o que acontece hoje, você tem que estudar o que aconteceu no passado e ver que não há nada novo embaixo do sol. Né? O espírito, o coração do homem não mudou. Os mesmos problemas, a mesma rebeldia, a mesma dureza, né? A mesma dúvida, sempre ali semeada pelo inimigo. O inimigo ele sempre usou as mesmas táticas, simplesmente vestidas de acordo com a geração, né? Com aquilo que ele pode iludir melhor naquele momento. Mas são as mesmas táticas. O que ele diz para Eva? Olha, come, pode comer, você certamente não morrerás. O que hoje os ministros dizem qual é a voz popular hoje? Não morrerás. Esse negócio de Cristo, cruz, nada. Quando a gente morre, a gente tem outra vida. Você vai encarnar, você vai voltar numa flor linda, e depois você volta num bezerro, depois volta num ser humano de novo. Né? Então, para que cruz? Para que Jesus se eu vou voltar numa outra vida? Para que sacrifício? Para que tudo isso? Joga tudo fora. Né? Ou então assim, você morre e você vai para o céu. Tá, então para que ressurreição? Por que a Bíblia enfatiza tanto a ressurreição? Se quando a gente morre, a gente vai para o céu. Para que vai ter ressurreição? Quer dizer que Deus, eu vou ter que sair do céu, vir para o meu corpo aqui e ressurgir para quê? Qual é a grande questão aqui da ressurreição? Tá, que mas Cristo vai voltar, então? Você está falando na Bíblia que é um livro ultrapassado, né? Pois é, tem mais isso ainda, né? De acordo com eles, é ultrapassado. Então, já tiram toda a credibilidade da Bíblia, né? Uhum. Isso é muito triste. Você já se perguntou por que ressurreição se eu morro e vou para o céu? Não precisaria, né? Quer dizer, quando Lázaro morreu, olha só que maldade, né? Lázaro estava lá já desfrutando, né?
Não, Lázaro vem. Pô, mas o senhor me chamando? Aí ele teve que Qual voltar é para. a tua, cara? Vai O ter que que eu digo, qual é a tua? Eu já estava lá e tu me chama de volta. voltar Baita para. amigo que tu é, hein? Exato, voltar para esse mundo de dor, sofrimento, morte. Nossa. Então, assim, são coisas que você junta o Lé com o Cré, você consegue entender, mas as pessoas não têm essa capacidade de juntar o Lé com o Cré. Né? Junta 1 mais 1 é 2. Mas não, Na a realidade, o tradição é muito coração grande. empedernido de Israel, né? O coração empedernido de Israel, ele continua perdurando nas pessoas ainda hoje, porque elas estão na igreja, têm os mandamentos, têm os princípios, têm tudo certinho ali, mas elas se apegam à comodidade da religião, né? E ao mundo, e se apegam ao mundo. Quer ver uma outra coisa que é só juntar o Lé com o Cré? Os cristãos evangélicos dizem, e os católicos também, quando você morre, você vai para o céu e descanse em paz. Não é assim que eles dizem, que o fulano descansa em paz. Sim. Agora, ao mesmo tempo que eles dizem descansa em paz, eles acreditam que você pode ir no cemitério, você ora para o teu... Ou não precisa nem no cemitério, você pode orar. O fulano está lá, está vendo tudo. Está vendo o meu sucesso, está vendo, né? Agora, como é que a pessoa vai descansar em paz, tá? Vendo todo o sofrimento, toda a desgraça que acontece aqui? Né? Por exemplo, eu falei para minha avó quando ela era viva, a gente entrou nesse assunto e eu dizia, vó, como é que o vô pode estar descansando em paz, vendo a irmã dele sofrendo como está sofrendo? Me explica. E as pessoas não conseguem explicar. Que paz é essa? Que você continua vendo o sofrimento, você continua se angustiando, né? Acho que é mais se tornaria uma ansiedade tão grande, uma coisa tão cruel de Deus, de você poder ver o sofrimento e ver todas as coisas acontecendo. Para mim não é paz nenhuma. Essa ideia, para mim, não tem cabimento, né? Agora, o que a Bíblia nos ensina? Realmente, você começa a ver, a Bíblia ela é coerente. Claro, quando que você tem paz? Hoje eu dormi uma noite ótima, né? Dormi em paz, dormi bem. Você apagou, você não viu o que estava acontecendo, você não viu. Foi assim, um descanso maravilhoso. Bom, aquilo ali é paz. Né? Então, quando você morre, você dorme. Por isso que Jesus disse: Lázaro dorme. Eu vou lá para despertá-lo. Os discípulos não entenderam. Mas como dorme? Está morto? Por quê? Porque a morte é um sono. E o prêmio, a ressurreição, acontecerá nos últimos dias para todos. Todos vão ser acordados do sono da morte para receber o galardão, o prêmio juntos. Então, assim, é tão claro, né? Mas é aquela coisa, a tradição, né? O coração duro, muitas vezes, não quer enxergar, né? Mesma coisa o sábado, né? Tão claro lá, a aliança que Deus escreveu em pedras, o sábado, importante, a aliança perpétua. Né? Não, mas não guarda o sábado, guarda no domingo. Né? Quero dar uma complementação à pergunta da Rosemary, que Moisés e Arão foram a primeira dupla missionária. Né? E eles colocaram o Egito de perna para o ar. Somente essas duas pessoas. Qual o instrumento que eles tinham? A vara de Moisés. A vara era o poder de Deus. O problema dos cristãos hoje é que todo mundo tem a sua vara, só que ninguém quer levar a sua vara, porque levar a sua vara significa ter responsabilidade com os meus irmãos, com os meus parentes, com os meus vizinhos. Eu tenho que demonstrar Cristo na minha vida. E aí, não. Aí quer dizer, então, que eu não vou mais poder mentir para o vizinho, eu não vou poder mais responder para o fulano. E o meu orgulho fica onde? A vara fica guardada dentro do guarda-roupa. Esse que é o negócio. Agora, quando cada um carrega a sua vara e a sua responsabilidade perante Deus, não existe mais o eu, só existe Deus. E aí há a transformação. É verdade. Bom, semana que vem
semana passada nós estudamos sobre o sonho de Miller, como as joias foram espalhadas e toda aquela história maravilhosa. E essa semana o que nós iríamos ver, né, não vai dar tempo, é mostrar que essa história também está na Bíblia. A Bíblia fala sobre essa experiência. E nós vamos começar a olhar algumas histórias aqui importantes e vamos estudar alguns elementos muito importantes para nós entendermos o que de fato ocorreu durante esse tempo em que as joias foram espalhadas. Nós marcamos, né, vimos na história da igreja, conectando com a história de Sansão, que a partir de 1863, 64 ali, começa a história de Sansão, né, e nós vamos ver que toda esses anos, né, essas joias foram espalhadas. Né? Mas depois vem o homem com a vassoura e ajunta todas essas joias e coloca num baú maior. As joias brilham 10 vezes mais, né? E tudo isso. Então nós vamos começar a olhar na Bíblia essa experiência que Miller teve, esse sonho que ele teve. Tá bom? Isso vai ser o nosso assunto da semana que vem. Porque hoje o tempo já se foi. Mas foi bom falar. A gente precisava falar sobre os acontecimentos da semana. Me parece que Deus tem sido bom conosco, misericordioso, tem nos guiado, nos instruído no caminho certo, né? Nos dado sabedoria para tentar enxergar aquilo que Ele foi revelado. Deus, Ele não faz nada antes de anunciar o seu segredo aos seus filhos, né, aos profetas, e não é diferente hoje. Deus, Ele sempre se revela ao povo, sempre, né, quer mostrar o perigo, mostrar o futuro antes de que aconteça. Essa é a grande diferença do nosso Deus. A Bíblia diz, né, eu sou o Deus que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Esse é o meu prazer, e eu farei toda a minha vontade. Isaías fala, né? Então, vamos dizer, a digital de Deus, né, a assinatura divina é justamente essa, declarar o fim antes, desde o princípio. Antes que aconteça, ele já declarou. Nenhum outro Deus pode fazer isso. Né? E isso aconteceu na época de Moisés, na época de José. Quando Moisés saiu do Egito, José já sabia. Lembra que José já dizia? Abraão já sabia que eles iam sair do Egito. Então não era nada novo. Já tinham sido avisados que eles sairiam do Egito. E nós também somos avisados que nós vamos sair do nosso Egito, né? Do nosso Egito espiritual, que é um símbolo desse mundo de pecado. Tá bom? Mais algum comentário? Ok. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por esse tempo em que passamos aqui conversando e recapitulando aquilo que temos estudado. Obrigado porque o Senhor tem nos dirigido com a destra da Tua justiça, tem nos sustentado com amor, com cuidado. Pedimos que coloque a Tua mão poderosa também sobre cada um de nós, que nos abençoe nessa semana, que estará começando em breve, que nos guie os nossos passos, nos dê o Teu Espírito e que possamos nós nos conectarmos cada dia à videira, para que possamos receber aquela seiva que nutre, que faz crescer, que nos dá vida, nos dá saúde, nos dá paz. Pedimos a bênção sobre também as nossas famílias que estão aqui representadas. Tu conhece a necessidade de cada um deles. Que em breve nós possamos também encontrar a nossa família aí no Brasil, os nossos amigos, que o Senhor nos ajude a encontrar eles com vida e saúde, em boas circunstâncias. Enfim, Senhor, intercedemos pelo Teu povo, que se chama pelo Teu nome, e que o Senhor nos conduz e nos dirija nesse caminho estreito, rumo à Nova Jerusalém. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.